Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que se calcula uma média ponderada, tá? Muito diferente da média simples. Eu sei que esse vídeo ele não pode agregar muito caso você já saiba desse cálculo, mas tem uma outra visão por trás disso também, né? Porque tem gente que sabe calcular a média ponderada, mas não sabe ter a visão dela sobre um grupo de atendimento, um grupo de call center, tá? E tem também, né, gente, assim, a rotatividade de call center a gente sabe que é muito grande, tem muita gente saindo, da mesma forma que tem muita gente entrando. Essa galera que está entrando às vezes não sabe o que é, né? É novidade, tem dificuldade em fazer pela primeira vez, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que é uma média ponderada. Eu tenho certeza que, se porventura você tiver alguma dúvida, você vai conseguir entender 100% depois desse vídeo, tá bom? Vamos lá para a planilha, gente, ó. Eu tenho aqui um grupo de atendimento, um determinado dia, tá? Mas antes, eu vou fazer uma suposição aqui, só para poder explicar, tá? Vamos supor que eu, Roberto Brito, tá? Tenha trabalhado 2 dias, tá? No call center. O mês começou agora, tá? Vamos considerar que eu trabalhei ontem e hoje, tá? Aqui eu vou colocar a quantidade de chamadas que eu atendi e aqui eu vou colocar o tempo de atendimento que eu fiz, tá? Ó, bacana. Ontem eu atendi 20 chamadas, tá? Ao tempo de 300 segundos. E hoje eu atendi 120 chamadas, é uma suposição, tá? O número está bem absurdo, mas é para que eu possa explicar para vocês. 120 chamadas ao tempo de 100 segundos, ok? E aí eu pergunto para vocês, qual que é a média do meu atendimento, do meu tempo de atendimento nesses 2 dias, tá? Já vi muita gente, muitos supervisores, até mesmo gerente, fazendo assim, gente, ó. Média de 200. É totalmente errado isso, gente, porque a média simples, vamos entender, ela é a soma dividida pela quantidade de elemento. Então essa soma aqui ela vai dar 400 dividido por 2 dá 200, tá? Só que o tempo de atendimento ele está relacionado à quantidade de chamadas. Então, por exemplo, ontem eu atendi 20 chamadas. Isso tem um peso no meu tempo de atendimento. Então eu tenho que considerar esse peso para que eu possa fazer a média do meu tempo de atendimento. E ao considerar esse peso, tanto das 20 chamadas quanto das 120, eu vou fazer o cálculo ponderado. O que é? Ponderar de acordo com a quantidade de chamada atendida. Então eu vou multiplicar o meu tempo de atendimento pelas 20 chamadas. Nesse caso, o que eu encontrei aqui? O tempo em segundo, tá? Segundos de atendimento que eu tive no dia anterior, tá? E da mesma forma, eu vou fazer o meu tempo de atendimento do dia de hoje pela quantidade de chamada que eu atendi hoje, são as 120. Ok, agora o que eu fiz? Eu não estou falando só mais de tempo de atendimento sem considerar a quantidade de chamada que eu atendi. Nesse valor aqui, eu tenho o meu tempo de atendimento com as chamadas, você concorda? Quando eu clico na fórmula, eu estou falando das duas colunas, tá? Dos dois valores. E aí sim, como que eu faço a média? Eu vou fazer a soma desses tempos com a quantidade chamada e vou fazer a quantidade chamada aqui desse lado. E agora eu vou pegar o tempo total dividido pela quantidade chamada total. Esse sim é meu TMA. Você está vendo? Esse TMA, esse tempo de atendimento, ele é totalmente diferente dos 200 que eu mostrei aqui no começo do exemplo, da média simples, tá? É um valor totalmente absurdo, a média simples, tá? E o porquê que o cálculo, a média ponderada, ela é importante? Isso aqui é assim, vamos entender. Ficou claro, a gente já sabe fazer, tá? Mas o que às vezes a operação, o gerente, o supervisor e o próprio representante não entende? Vamos supor, o representante ele atende 100 chamadas aqui nesse dia, tá? Aí ele fala assim, olha, ele atendeu a 600 segundos.
Vamos supor que a meta, vou escrever aqui só para a gente ter como referência, vamos supor que a meta de TMA é de 300 segundos nesse grupo, tá? Se ontem ele atendeu 100 chamadas com o tempo de atendimento em 600 segundos, não adianta hoje, por exemplo, ele vir atender uma chamada a 100 segundos. Olha o TMO dele aqui, ó. Ele está com 595, muito acima em relação aos 300 segundos. Por que disso, Roberto? Porque esse peso aqui ele é muito baixo em relação a esse cara aqui. Aí você fala assim, Roberto, para eu diminuir, então, abaixar de 595 segundos para tentar chegar a 300 segundos, eu tenho que fazer menor que 100 aqui. Não que você tem que fazer menor, mas você tem que atender chamadas, para que isso fique mais concreto, para que isso fique um peso maior, para que você possa combater o dia anterior. Então, por exemplo, eu não vou alterar esse valor aqui, mas eu vou aumentar a quantidade de chamadas. Se ele atender 2 chamadas, o TMO automaticamente ele cai. Você entendeu? Se ele conseguir atender 3 chamadas a 100 segundos, e vai caindo. 20 chamadas a 100 segundos, e assim por diante, gente. Ó. Se eu colocar 50 chamadas, ele já cai para 433. E se eu atender 100 chamadas, ele cai a 350. Tá? Então, o peso ele é tão importante quanto a quantidade de chamada, quanto ao tempo de atendimento que o representante faz. Entendeu? O representante de atendimento ele tem que garantir não só um tempo de atendimento bom, como um peso bom para que esse valor fique concreto. O que eu já vi muita gente fazer também, ó. Vou criar aqui, vou apagar, eu vou criar aqui, vamos supor, nós estamos no dia 1/7 de 2015, que é o mês corrente, tá? E daí, vou arrastar aqui até o dia 31, tá? Não vou nem fazer cálculo aqui, só para explicar para vocês, tá? Vamos lá. O representante, quando ele faz um tempo de atendimento, ele tem que pensar assim, nossa, o começo do mês ele é um caminhão, a primeira quinzena ela é muito importante. Por quê? Se ele chegar até aqui, ó, tá? E falar assim, preciso abaixar o meu TMO para a mesma meta de 300, e o TMO dele está em 350, fica muito difícil ele reverter a situação. Porque o peso de todos esses dias de trabalho, ele vai ser muito maior que esses 4 dias que ele tem para trabalhar. Você concorda que, por exemplo, se ele costuma atender, vou supor, uma média de 100 chamadas por dia, é claro que tem dia de folga aqui, mas eu vou desconsiderar, tá? Aqui seria uma soma de 2.700 chamadas, tá? E se ele, por exemplo, atender mais 100 chamadas nesses 4 dias, serão apenas 400. Vamos fazer essa simulação, ó. Chamadas, tá? Por tempo de atendimento. E daí a gente coloca, por exemplo, 2.700 por 400 chamadas, tá? Se ele fizer um valor muito ruim ali em cima, um valor, por exemplo, para aquela mesma meta de 300, tá? Eu vou colocar que ele fez 400 aqui e aqui ele fez 200. Ó, vou fazer o cálculo ponderado com a quantidade chamada, tá? Ó. Vamos encontrar o TMO ou TMA, né? Eu estou falando TMA, TMO, mas é tempo de atendimento, porque existem empresas que consideram o TMO, tem empresas que consideram o TMA, tá? Mas enfim, é tempo de atendimento. Nesse caso aqui, olha que legal. Se até o dia 27/7 ele fez 400 segundos de média com essa quantidade de chamada atendida, nos últimos 4 dias ele vai atender 400 chamadas. E não adianta querer fazer abaixo, porque o TMO dele vai fechar em 374. Entendeu? Tem que abaixar o TMO? Beleza, você pode abaixar para 150 se você quiser. Você não vai bater a meta. Você pode abaixar para 100 segundos.
a qualidade do seu atendimento vai ser horrível, com certeza, e você não vai bater a meta. Você pode abaixar para 50 segundos, não interessa, o seu TMO ele vai estar acima da meta, a qualidade da chamada vai estar horrível, isso se você não começar a desligar a chamada e você não vai bater a meta, entendeu? Por quê? O peso disso daqui, entre o período do dia 1º até o dia 27 de julho, você deixou o valor muito concreto, o valor muito pesado, entendeu? Então para recuperar isso é um pouco complicado, tá? Quase impossível, digamos assim. Por isso que o TMO ele tem que ser construído desde o começo do mês, tá? É uma meta que você tem que tomar cuidado. O legal é assim, é uma estratégia boa, caso o representante, caso o supervisor, caso o grupo domine, né, o controle, o tempo de atendimento, o legal é você fazer um TMO baixo no começo do mês, na primeira semana ou na primeira quinzena, e ter o fôlego para falar um pouco mais, não para explodir, mas aí você pode focar mais qualidade, você tem um fôlego para trabalhar a qualidade das chamadas, ok? Porque senão acaba virando uma bola de neve, daí você tem meta de qualidade para bater, e TMO, e assim, uma acaba atrapalhando a outra, tá? Deixa eu explicar uma outra coisa do grupo aqui agora, ó. Apagar tudo isso daqui. O que acontece? Eu já vi muitos grupos de atendimento onde o melhor supervisor, e quando eu falo melhor supervisor, é aquele que tem mais experiência de grupo, né? Trabalhar no período da manhã. Porque, eu gosto de trabalhar no período da manhã, porque é mais calmo. Só que o supervisor que é bom, né? Ele tem que estar no período de maior movimento do grupo. Por quê? Por exemplo, da mesma forma que eu expliquei, 6 horas da manhã, aqui entrou 59 chamadas. E aqui com um TMO de 549 segundos, tá? Esse período aqui, ele tem um peso muito pequeno em relação ao período da tarde, que o peso é muito maior. Então, não adianta, por exemplo, uma equipe de atendimento, geralmente ela é formada por um supervisor ou supervisoras que trabalham no período da manhã, supervisores que trabalham no período da tarde e supervisores que trabalham no período da noite. E não adianta, por exemplo, esse daqui fala assim, minha equipe bate a meta, porque, é tranquilo, a chamada é muito mais calma. Não adianta você fazer essa parte e não entender que nesse período de atendimento é o período de maior movimento. Porque daí, assim, se os esforços não estiverem concentrados nesse período, isso aqui vai se transformar num peso maior. E depois não adianta você, não, eu vou abaixar o TMO aqui nesse período para compensar esse período aqui que você não vai conseguir. E nem no período da noite, entendeu? Cujo a quantidade de chamadas acaba sendo reduzida. Então, por exemplo, como que a gente calcula a média de tempo de atendimento de um grupo? É a mesma coisa, eu não posso vir aqui, fazer a média. Tá? Vamos só colocar por curiosidade. Se eu fazer a média simples, vai dar 670. Valor totalmente errado. Pintar de vermelho aqui. Tá? O que a gente tem que fazer? Achar o tempo de atendimento em relação à quantidade de chamada atendida. Tá? Estou arrastando a fórmula aqui. Agora eu vou somar todos os tempos de atendimento em relação às chamadas e o total de chamada por intervalo. Tá? Vou dividir o tempo de atendimento total com a quantidade de chamada total. Deu um erro aqui que eu não sei o que é, vamos tentar fazer de novo. Olha lá, ó. Esse valor está correto, tá? Esse valor está totalmente correto, ó. E esse daqui não faz sentido, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, gente? A média ponderada é isso. É você pegar o seu tempo de atendimento, mas você relacionar com a quantidade de chamada que você atendeu, tá? Para você que é supervisor gerente, assim, você tem que enxergar no seu grupo o período de maior movimento, porque é ali que vai deixar o seu valor concreto. Se você fizer, por exemplo, um TMA muito bom no período de maior movimento, você pode até pecar nos próximos intervalos, que para mudar a média de TMO ao longo do dia, não que você
impossível, mas vai ser mais difícil, porque o valor ele fica mais congelado, entendeu? Da mesma forma que se você não bater a meta, você explodiu, por exemplo, o TMO no período de maior movimento, o que vai acontecer? Para você recuperar isso, não adianta você pôr a galera para atender, porque o pessoal pode falar muito rápido. Só que ele talvez não tenha a quantidade de chamadas para ele atender para diminuir o peso, para diminuir a média ao longo do dia. Tá? Daí vale uma estratégia. Compensa pegar os melhores representantes, entender quem são os representantes que falam mais rápido, que mantêm a qualidade, é claro, e colocar no período de maior movimento. Isso é uma estratégia super válida, ao invés de colocar ele nas pontas do grupo, porque nas pontas geralmente cai menos chamada, né? São chamadas mais simples, tem um intervalo entre, por exemplo, cai uma chamada, daí fica 30 segundos sem atender. Então, a importância da média ponderada é isso, você não só calcular, mas saber a importância dela, né? Saber que num período de maior movimento você pode tanto garantir um bom resultado no seu grupo, como você pode se prejudicar caso você não dê atenção a ele. Tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus, tchau!